primeiro, uma boa tarde. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar desse evento, especialmente o Lucas pela organização. Para mim é sempre um grande prazer rever os amigos de Porto Alegre. Então, o tópico que foi dado é o tratamento cirúrgico do câncer de próstata localmente avançado. Ok, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, essa é o resumo da minha palestra. Primeiramente, falar da definição do câncer de próstata localmente avançado, seguido pelos avanços no diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata. O foco central da palestra é o tratamento com a prostatectomia radical. Vou falar de alguns dos estudos mostrando desfechos clínicos, também comparando com outros tratamentos, especialmente a radioterapia, e também falar brevemente alguns detalhes técnicos da cirurgia em pacientes com doença localmente avançada. E para finalizar, falar sobre o tratamento multidisciplinar dessa doença e as conclusões. Bom, existe divergência no significado do termo câncer de próstata localmente avançado. Todos os autores definem câncer de próstata localmente avançado baseado no estadiamento de PT3 a PT4, ou seja, o câncer com invasão extraprostática, invasão de vesícula seminal ou invasão de órgãos adjacentes, tipicamente bexiga ou reto. Entretanto, alguns autores incluem linfonodos positivos como doença localmente avançada. Para essa palestra, eu vou utilizar a definição mais comumente usada, que é o PT3AT4 N0M0. E cabe lembrar que todo câncer de próstata localmente avançado é, por definição, um câncer de próstata de alto ou muito alto risco, porém, nem todo câncer de próstata de alto risco é localmente avançado. Bom, o diagnóstico de certeza do câncer de próstata localmente avançado geralmente requer a patologia cirúrgica. Entretanto, existem vários marcadores clínicos que nos auxiliam a estimar o risco da doença localmente avançada. Por exemplo, um toque retal alterado, PSA muito elevado, o Gleason de biópsia desfavorável, vários fragmentos de biópsia positiva para o câncer se correlacionam com um risco maior de doença extraprostática. Outros fatores, como a invasão perineal, também se correlacionam com a doença avançada. O uso dessas variáveis em combinação é utilizado, por exemplo, nas tabelas de Parton, que são úteis para estimar o risco de invasão extraprostática, de vesícula seminal e linfonodos. Além disso, existem nomogramas, que eu acho que foi comentado previamente, que também combinam essas variáveis para estimar o risco de doença extraprostática. Esse é um exemplo do nomograma de Stephenson, que está disponível no site do Memorial. Mais recentemente, o uso de marcadores genéticos pode auxiliar no estadiamento. Esse é um exemplo, é o laudo do Genomic Prostate Score, onde a análise do material genético obtido na biópsia e algumas variáveis clínicas podem ser utilizadas para estimar a possibilidade de doença restrita à próstata. Geralmente, nós não utilizamos de rotina esses marcadores no momento para a doença de alto risco. E, finalmente, a ressonância nuclear magnética multiparamétrica 3 Tesla tem possibilitado a visualização da doença extraprostática. Isso é particularmente útil para o urologista no planejamento do tratamento, pois, além de estimar o risco de invasão extraprostática, como os outros métodos, é possível determinar a localização e a quantidade da invasão, o que é extremamente importante no planejamento cirúrgico. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos à esquerda, 2 casos de câncer de próstata invadindo a região periprostática, aqui, no centro, claramente invadindo o feixe neurovascular, e também lembrar que a ressonância magnética nos auxilia, obviamente, no diagnóstico de doença linfonodal. Portanto, para pacientes de alto risco e alguns pacientes de risco intermediário, a nossa instituição obtém a ressonância magnética pré-operatória de rotina. Bom, então qual é a forma mais acurada para detectar invasão extraprostática? Infelizmente, não existe um teste único que tenha uma sensibilidade e especificidade de 100%. Esse slide é de um estudo onde 170 pacientes foram submetidos à prostatectomia radical, 43% desses pacientes tinham invasão extraprostática. A ressonância nuclear magnética foi o método isolado mais acurado para determinar a invasão extraprostática, com 77% de acurácia.
No entanto, o uso de combinado de parâmetros clínicos e imagem foi mais acurado ainda, mostrando que existe ainda um espaço para métodos diagnósticos mais acurados para determinar o estadiamento mais precisamente. Para o diagnóstico de doença linfonodal, os testes de imagem, em especial a ressonância magnética, é superior a qualquer parâmetro clínico, seja PSA, Gleason, com uma acurácia muito boa. Pois bem, agora que nós diagnosticamos o câncer de próstata localmente avançado, é importante saber o prognóstico dessa doença. E na tela eu coloquei 2 gráficos da sobrevida câncer específica de pacientes com doença localizada, em verde, localmente avançada em laranja e metastática em azul, comparando pacientes que não receberam tratamento cirúrgico ou radioterápico com aqueles que receberam tratamento com cirurgia ou radioterapia. E essa análise, claro que existem vários viés de seleção, mas o que me chama a atenção é que pacientes com doença localmente avançada, que receberam tratamento, tiveram um prognóstico muito melhor, semelhante àqueles com doença localizada, o que sugere que esses pacientes, particularmente, possam se beneficiar de tratamento cirúrgico ou radioterápico, ou combinação. Bom, os guidelines para o tratamento do câncer de próstata localmente avançado sugerem que se faça uma abordagem individualizada. Urologistas, radioterapeutas e oncologistas devem levar em consideração, por um lado, o risco de progressão e morte relacionada ao câncer, mas, por outro lado, a idade, as comorbidades, o risco de morte não relacionado ao câncer. O NCCN coloca que para pacientes de risco intermediário e alto, ou seja, pacientes com uma maior possibilidade de doença localmente avançada, as opções terapêuticas incluem observação, que geralmente é reservada para pacientes com uma sobrevida limitada, geralmente menos de 5 anos, a terapia hormonal, que geralmente é reservada para pacientes com doença N1, e a maior parte dos pacientes recebe radioterapia com hormonioterapia ou prostatectomia radical com linfadenectomia pélvica. Bom, então vamos discutir especificamente o papel da prostatectomia radical nesses casos de doença localmente avançada. Infelizmente, não existem estudos randomizados de grande porte comparando cirurgia com outros tratamentos. No caso da radioterapia, nós sabemos que existe, por exemplo, um estudo Cycling multicêntrico, publicado por Ward em 2011, que mostrou que a radiação com hormonioterapia está associada a um prolongamento da sobrevida e redução de mortalidade em pacientes com câncer de próstata localmente avançado, comparado com a monoterapia com hormônios. Então, a decisão de submeter um paciente com doença PT3-T4 à cirurgia é baseado principalmente em estudos retrospectivos. E esse é um dos maiores estudos publicados, com 841 pacientes com T3 clínico, submetidos à prostatectomia radical aberta na Clínica Maio. Nesse estudo, a porcentagem de imagens positivas foi alta, 56%. A maioria dos pacientes recebeu hormonioterapia pós-operatória. 30% recebeu radioterapia pós-operatória. Em 15 anos, a sobrevida de câncer específica foi de 80% e 65% dos pacientes estavam livres de doença, relativamente semelhante ao T2. E também importante que a frequência e a intensidade das complicações foi semelhante em pacientes que tinham doença T2 e T3. Esse próximo estudo é um estudo semelhante, mas mais recente, com 140 pacientes T3 clínico, submetidos à prostatectomia radical. Margens positivas foi muito menor, 14%, 40% recebeu hormonioterapia e mostrou a sobrevida em 15 anos câncer específica de 90% e metade dos pacientes em 15 anos estavam livres de doenças. E também complicações foram semelhantes entre doença T3 e T2, mostrando que prostatectomia nesses pacientes é tão segura quanto em pacientes com doença localizada. Bom, então como a prostatectomia se compara com a radioterapia? De novo, não existem estudos randomizados de grande porte nesse assunto. Existem estudos randomizados de pequeno porte ou estudos retrospectivos. Esse é um exemplo
um estudo com quase 2.400 pacientes, onde 55% foram tratados com cirurgia e 45% com radioterapia. E para pacientes com doença de alto risco, de novo, a doença onde existe uma maior chance de doença localmente avançada, cirurgia esteve associada com uma redução de quase 8% no risco de metástases em 8 anos. Um ensaio clínico randomizado pequeno, com um pouco menos de 100 pacientes, onde pacientes tinham doença localmente avançada, 46 pacientes foram submetidos à prostatectomia radical e ressecção linfonodal, e 49 à radioterapia com hormonioterapia. E o que se mostrou foi que a sobrevida livre de recorrência, a sobrevida livre de progressão e a sobrevida geral foi semelhante entre a cirurgia, que são os triângulos pretos, com a radioterapia, o triângulo vazado. Houve uma tendência de melhor sobrevida câncer específica no grupo da cirurgia, porém a diferença não foi estatisticamente significativa, com um P de 0,06. Bom, estudos populacionais usando dados do SEER e Medicare também sugerem que a cirurgia para casos de doença localmente avançada esteja associada a uma melhor sobrevida geral e sobrevida livre de doença. Claro que essa análise tem várias limitações, como o viés de seleção. Interessante desse estudo é que a cirurgia foi associada a um menor uso de hormonioterapia, uma redução de 50%, de todos os potenciais efeitos adversos que nós sabemos que estão associados com a hormonioterapia, e também uma menor toxicidade gastrointestinal. Entretanto, a cirurgia está associada com 2 vezes mais toxicidade urinária, principalmente a incontinência, e mais de 5 vezes mais a toxicidade sexual, ou seja, disfunção erétil. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre os aspectos técnicos da cirurgia em pacientes com doença localmente avançada. A primeira questão é a abordagem, aberta ou robótica. Infelizmente, não existem estudos de grande porte nesse tópico, mas estudos de pequeno e médio porte, eu coloquei aqui um exemplo, mostram que a abordagem não faz grande diferença. Nesse estudo, onde 95 pacientes foram submetidos à prostatectomia aberta e 140 à prostatectomia robótica, as margens positivas foram semelhantes e a recorrência em 3 anos foi praticamente idêntica. Bom, a outra questão é preservar ou não o feixe neurovascular. Bom, esse é um estudo do Vipul Patel, publicado ano passado, no qual eles analisaram pacientes com doença de alto risco, ou seja, nem todos tinham doença extraprostática, eram doenças de alto risco, e o que se verificou é que a preservação bilateral, chamada completa, não se correlacionou com a taxa de margens positivas. Em verdade, pacientes que tiveram uma preservação bilateral tiveram uma taxa de margens positivas menor. É claro que isso pode ser, novamente, um viés de seleção, mas pelo menos sugere de que a preservação do feixe neurovascular seja segura em pacientes com suspeita de doença localmente avançada. Na minha prática, e na prática da minha instituição, esses pacientes geralmente recebem têm uma ressonância magnética pré-operatória e a gente costuma tentar preservar se não existem sinais de invasão extraprostática. E geralmente, quando existem sinais, é unilateral e o lado contralateral geralmente pode ser preservado com segurança. Outro aspecto técnico é a extensão da linfadenectomia. Nos casos de alto risco para a doença de linfonodos, como é o caso da doença localmente avançada, a linfadenectomia estendida é recomendada. Na nossa prática aqui na Universidade de Illinois, Chicago, a linfadenectomia estendida inclui as cadeias obturadoras, ilíaca externa, que começa no linfonodo de Cloquet, ilíaca interna e comum até a bifurcação da aorta, e nós também incluímos a cadeia pré-sacral. A linfadenectomia estendida, existem vários estudos mostrando que leva ao melhor estadiamento e alguns estudos sugerem um potencial efeito terapêutico
aumentando a sobrevida, mas isso ainda necessita de estudos para comprovar. Um outro aspecto técnico é que esses pacientes com doença localmente avançada, eles têm uma chance de doença linfonodal grande. Então, o que fazer nesses pacientes quando se descobre que os linfonodos estão positivos durante o transoperatório? Bom, esse é um estudo alemão com quase 1.000 pacientes, no qual os pacientes foram detectados com doença linfonodal intraoperatória, 73% tiveram a cirurgia completa e 27% a cirurgia foi abortada. E o que se verificou é que a sobrevida geral e a sobrevida câncer específica em azul dos pacientes que tiveram a cirurgia completa foi muito melhor do que os pacientes no qual a cirurgia foi abortada em cor laranja aqui. Bom, e finalmente, o tratamento multidisciplinar é algo importante nesses casos de doença localmente avançada. E as razões é, obviamente, que porque a monoterapia está associada com maior risco de recorrência. Obviamente, deve-se pesar os riscos, que é o aumento da toxicidade com o aumento do número de tratamentos. Um exemplo clássico de tratamento multidisciplinar, que está bem estabelecido, é o uso de radioterapia adjuvante ou de salvamento em casos de doença extraprostática depois da prostatectomia radical. Mais de um ensaio clínico randomizado mostrou que a radioterapia, nesses casos, leva a uma melhor sobrevida, com menos metástases, a toxicidade aceitável, a um aumento no risco de estreitamento uretral e de incontinência, infelizmente. Bom, e em relação ao uso da cirurgia em tratamentos multidisciplinares? Infelizmente, não existem estudos randomizados nesse tópico. Existem estudos retrospectivos, e eu coloco aqui uma meta-análise de vários estudos retrospectivos que sugerem que a cirurgia, no caso de câncer de próstata localmente avançado, tratados com hormônio ou hormônio e radioterapia, está associado a uma melhor sobrevida geral e uma melhor sobrevida câncer específica. Nessa mesma meta-análise, os autores fizeram uma avaliação do benefício de combinar a cirurgia com outros tratamentos. E o que eles verificaram foi que a combinação da cirurgia com a radioterapia houve uma melhora na sobrevida livre de doença, o que confirma os estudos randomizados. Entretanto, o benefício da hormonioterapia isolada com a cirurgia nesses casos de doença localmente avançada não se identificou o mesmo benefício. Bom, então, para concluir, existe uma grande necessidade de mais estudos no câncer de próstata localmente avançado. Ao meu ver, a prostatectomia radical é uma opção para o tratamento de câncer de próstata localmente avançado, com sobrevida comparável à radioterapia, no qual nós temos estudos de nível 1, mostrando um benefício em relação à hormonioterapia isolada. A cirurgia está associada com menor toxicidade gastrointestinal e menor necessidade de hormonioterapia. Entretanto, a cirurgia está associada a uma toxicidade urinária maior e, especialmente, toxicidade sexual. Finalmente, o tratamento multidisciplinar está associado a uma melhor sobrevida, no caso de câncer de próstata localmente avançado, com, infelizmente, uma maior toxicidade. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigado. Eu lembro que quando eu estava aqui na residência, nós tivemos um caso, nós levamos o paciente à prostatectomia radical, iríamos levar, e quando a gente abriu, o paciente se deu conta que ele tinha um linfonodo obturador bem aumentado, 1 ou 2 linfonodos, e na época a gente decidiu por abortar a cirurgia. Hoje a gente tem alguma evidência que não deve se fazer isso, e o que a gente discute muito hoje é no paciente que vem no nosso consultório com uma doença que é um paciente de alto risco, mas e com uma doença linfonodal, né, uma oligometástase linfonodal. Existe, ao teu ver, alguma evidência nesse caso, ou da gente partir para um procedimento cirúrgico, já pensando no tratamento
multidisciplinar, ou daqui a pouco, esse paciente vai se beneficiar do hormônio mais rádio, mas já que ele vai fazer uns 2 meses de hormonioterapia, quem sabe a gente faz exame de imagem, ver se teve alguma regressão do linfonodo e possa partir para o tratamento cirúrgico. O que tu acha, Daniel? Única consideração, depois a gente já vai para os casos. Eu falei brevemente no tratamento dos pacientes no qual os linfonodos são identificados no transoperatório. E para esses pacientes, o estudo não é um estudo randomizado, obviamente, e existem viés de seleção, ou seja, pacientes com doença mais agressiva, com estágio maior, talvez foram os casos em que o cirurgião decidiu abortar, mas a melhor evidência que existe nesse assunto para a cirurgia, no caso do transoperatório, é que, se possível, a cirurgia deva ser completada. No caso de doença detectada antes da cirurgia, a doença linfonodal antes da cirurgia, a evidência não é muito grande e não existem, o que existem são estudos retrospectivos e estudos pequenos. Então, nesses pacientes com doença linfonodal, não existe uma evidência forte para que se faça a cirurgia. Uma evidência é esse estudo que eu mostrei também, que sugere que pacientes mesmo com linfonodos potencialmente se beneficiem da cirurgia. E para a doença metastática, existem estudos que estão sendo feitos nesse momento. O grande grupo que está liderando esse esforço é o grupo do MD Anderson, mas no momento, fora de estudos, a prostatectomia radical não vejo como a primeira escolha para paciente com doença metastática, mas isso pode mudar no futuro, assim que os resultados desses estudos se tornarem disponíveis.